12:3. Primeiro, o verbo escorel, não é escopel, que significa olhar, ocorre em Gálatas 6:1. Veja cautelar, marcar, olhar. 2. O verbo sunieme, entender, compreender, ocorre em Marcos 6:52. 3. Em João 11:50, ocorre o verbo dialogizomai. Os melhores textos têm o número 6. A palavra consistir, no grego é eimi, que é ser, é traduzido em Lucas 12:15 por consiste, literalmente, entre aspas, é. 2. Sunisteme, formado de sun, que significa com, e esteme, que significa estar, denota em seu sentido intransitivo estar com ou cair junto, manter-se unido, ser constituído, ser compacto. É dito acerca do universo que é sustentado pelo Senhor, Colossenses 1:17. Literalmente, por ele todas as coisas estão juntas, ou seja, consistem. A palavra em latim consisto, estar junto, manter-se unido, é o equivalente exato de sunistem. Veja, aprovado, estar, fazer, e 2, recomendar. A palavra consolação no grego é paraklesis. Tem o significado de consolação, Lucas 2:25. Veja consolar. A palavra paramutia significa consolo, conforto, consolação. Paramution significa incentivo, encorajamento, consolação. Filipenses 2:1, na expressão consolação de amor. Paramutelmai significa falar eternamente com, é traduzido pelo verbo consolar em João 11:19. A palavra consolar no grego é paraklesis, significa chamado para o lado de alguém, formado de para, ao lado de. Peraí que eu já passei aí o negócio, mas tá de boa. E kalel, chamar, por conseguinte, exortação, consolação, conforto, por exemplo, Lucas 6:24. A frase esperando a consolação de Israel é equivalente a esperar pela vinda do Messias em 2 Tessalonicenses 2:16. Combina consolação com alívio das aflições. Veja consolação, encorajar, exortar, suplicar. 2. Paramutia. Primariamente fala perto de alguém, formado de para e perto, e mutus fala. Por conseguinte, denota consolação, conforto, consolo, com um grau maior de ternura, que o número 1 é encontrado em 1 Coríntios 14:3. Paramution tem o mesmo significado que o número 2, sendo que a diferença é que o termo paramutia ressalta o processo ou progresso do ato, ao passo que o termo paramution, um instrumento usado pelo agente, Filipenses 2:1. 4. Paregoria. Primariamente, tratamento, saudação, fala, por conseguinte, denota conforto, alívio, refrigério, consolo. Gálatas 4:11. Uma forma verbal da palavra significa medicamentos que acalmam a irritação, em português, paregórico. 5. Paracletos, literalmente chamado para o lado de alguém, ou seja, para ajuda, é primariamente um adjetivo verbal e sugere a capacidade ou adaptabilidade para prestar ajuda. Era usado num tribunal para denotar o assistente legal, conselho para a defesa, defensor, advogado. Então, em geral, aquele que pleiteia a causa de outrem, intercessor, advogado, como ocorre em 1 João 2:1, que diz respeito ao Senhor Jesus. Em sentido mais amplo, significa ajudador, auxiliador, consolador. Cristo exerceu esta função aos discípulos pela implicação de sua palavra, outro alus, outro do mesmo tipo, e não heteros, outro diferente. Consolador, quando falou do Espírito Santo, João 14:16,
João 14, 26. Ele o chama de Consolador, Consolador ou Confortador, correspondente ao nome Menahem, dado pelos hebreus ao Messias. Número 1, Paracateleo, tem a mesma variedade de significados que o substantivo número 1 acima, por exemplo, Mateus 2,18. Significa consolai-vos, ver, rogar. 2, Sumparakaleo, formado de sum, que significa com, e o número 1 significa consolar junto. Romanos 1,12. 3, Paramutelmai, cognato do substantivo. Número 2, acalmar, consolar, encorajar, ocorre em João 11:19. Encorajam com o sentido de estimular ao desempenho de deveres. Veja consolação, encorajar. No grego, eupsuchel, significa ser de bom consolo, formado de eu, bem, e buste, alma, ocorre em Filipenses 2:19. Quanto ao verbo tarzel, ser de bom consolo, veja ânimo. Número 2, o termo órfão, ocorre em João 14:18, veja desolado, órfão. Palavra conspiração. No grego, poieu sutrofen, aludido aos judeus que se uniram com a intenção de matar Paulo, Atos 23:12, formado pelo verbo poiel, fazer, e pelo substantivo sustrofe, significa primariamente o ato de encontrar-se junto, ligar-se junto, daí combinação secreta, conspiração. Desta maneira foi adequadamente traduzido por fizeram uma conspiração. O substantivo é usado em outro lugar. Atos 19:40, veja concurso. Palavra constranger. No grego é anakkazo, veja obrigar. 2, parabiazomai, denota primariamente empregar força contrária à natureza e direito, obrigar pelo uso da força, formado de para, ao lado de, elemento intensivo, biazo, forçar, e é usado somente para se referir a constranger por fogo, súplica, como os 2 discípulos no caminho de Emaús fizeram a Cristo, Lucas 24:29, como fez Lídia a Paulo e seus companheiros, Atos 16:15. Sunesho, manter-se unido, confinar, prender, segurar firme, formado de sum, que significa com, e esho, que significa ter ou manter. Constranger é dito acerca de letrar. O efeito da palavra do Senhor em Paulo, Atos 18:5, foi impulsionado pela palavra. O efeito do amor de Cristo, 2 Coríntios 5:14. B. Ser acometido por uma doença, Mateus 4:24. E pelo medo, Lucas 8:37. Se prender ou deter uma pessoa, Lucas 8:45. Ser angustiado, Lucas 12:50. Estar num dilema entre duas situações, Filipenses 1:23. Suspeitar uma cidade de todos os lados. Sujeitar, quer dizer, uma cidade de todos os lados, Lucas 19:43. Agarrar de fio. Acho que eu li errado aqui. Ser angustiado, certo? Lucas 12:50. Está num dilema entre as duas situações, Filipenses 1:23, correto? Sujeitar uma cidade de todos os lados, Lucas 19:43. Tá aqui, é agarrar firme, certo?
uma pessoa, como fizeram os homens que prenderam o Senhor Jesus depois de o levarem à casa do sumo sacerdote. Lucas 22:63. Tapar os ouvidos em recusa a escutar. Atos 7:57. Lucas usa a palavra 9 vezes fora de suas 12 ocorrências no Novo Testamento. Nota: o verbo echo, ter, junto com ananque, necessidade, é traduzido em Judas 3 pela expressão por necessidade. Anacastos, anancastos. Cognato de a, número 1, por força de má vontade, por constrangimento, é usado em 1 Pedro 5:2. Palavra construir, no grego é oikodomeo. Literalmente, construir uma casa, formado de oikos, casa, e domel, construir, por conseguinte, construir ou edificar algo. Por exemplo, Mateus 7:24. Fundada a última cláusula do verbo, João 2:20, é usado muitas vezes no sentido figurativo. Por exemplo, Atos 20:32. Alguns manuscritos têm o número 3, aqui Gálatas 2:18, sobretudo referindo-se a edificar. Atos 9:31 e Romanos 15:20. Em 1 Coríntios 8:10 é traduzido por induzida, literalmente construída. O particípio com o artigo equivalente a um substantivo é traduzido por edificar, ou seja, construtor. Mateus 21:42. 2. Anoikodomel significa construir uma outra vez. Formado de ana, que significa outra vez, e o número 1 ocorre em Atos 15:16. 3. Opoikodomel significa construir sobre, formato de ep, sobre, e o número 1, no sentido de basear, fundamentar, 1 Coríntios 3:10. Ou construir para cima, no sentido de firmar, estabelecer, desenvolver, Atos 20:32. Sunoikodomel. Sunoikodomel significa construir junto, formado de sum, que significa com, e o número 1 é usado em Efésios 2:22, metaforicamente acerca da igreja como lugar da habitação espiritual de Deus. 5. Catascleuso. Catascleuazo. Preparar, estabelecer, fornecer, é traduzido por edificar em Hebreus 3:4. Veja, fazer, ordenar, preparar, número 1. B. Substantivos. Número 1, oikome, construção, edifício, edificação. É usado letra A literalmente, por exemplo, Mateus 24:1. B. Figurativamente, por exemplo, Romanos 14:19, literalmente as coisas da edificação. Romanos 15:2, acerca de uma igreja local como edifício espiritual. 1 Coríntios 3:9, ou toda a igreja, o corpo de Cristo, expressa o efeito fortalecedor de ensino, ou como ministério. Efésios 4:12, a ideia transmitida é progresso advindo do resultado de esforço paciente. Também é usado acerca do corpo da ressurreição do crente, 2 Coríntios 5:1. Veja edificar. 2. Endomeses. Endomeses, coisas construída acerca, construída estrutura, coisa construída estrutura. Formado de em, que significa em, e domal, que significa construir. É usado acerca dos muros da cidade divina, Apocalipse 21:18. Alguns sugerem que a palavra signifique fábrica, outros cobertura ou colmeira
ou espigão de muralha. Estas interpretações são questionáveis. O significado provável é edificação. 3. Crises, criação, é traduzido assim em Hebreus 9:11. Technites, artífice, aquele que faz uma coisa segundo as regras da arte. Hebreus 11:10, arquiteto, ara, que dá o contraste necessário entre este e o substantivo seguinte do versículo. Veja artífice.